A inteligência artificial é uma ferramenta fundamental no combate à corrupção. Mas como funciona essa ferramenta? Os órgãos de controle estão preparados para utilizar essa tecnologia? Quem nos responde agora e tira essas dúvidas é a Bárbara Cristal. Ela é gestora de políticas públicas e especialista no combate à corrupção com inteligência artificial. Bom, o mais difícil é a aceitação do gestor público, porque quando você implementa isso, você encontra muita coisa. É difícil implantar esse sistema de inteligência artificial, as pessoas ainda têm muito receio da transparência? Bom dia a todos. É extremamente importante a sua fala, porque, de fato, o mais difícil é o sim do prefeito, é o sim do governador, é o sim de qualquer gestor de pasta para que a gente tenha aí a implementação de sistemas de controle para fazer aí uma rastreabilidade, uma perícia em todas as irregularidades da gestão pública. De fato, esse é o maior desafio da inteligência artificial, principalmente no contexto de combate à corrupção. Agora, Bárbara, vamos começar do início. De forma resumida, porque eu sei que é um assunto muito complexo, mas o que é a inteligência artificial e de que forma essa ferramenta atuaria para ajudar no combate à corrupção? A inteligência artificial, ela é um campo de estudo, mas ela tem uma questão muito importante, que ela, hoje em dia, ela é praticamente uma rede neural aí, muito semelhante ao cérebro humano. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, ele faz o trabalho em que hoje, a sociedade, os gestores, os servidores, por exaustão, não conseguiriam fazer. Então, ela é uma ferramenta que ela vai trazer aí em todos os campos, não só o combate à corrupção, na saúde, na educação, ela vai fazer ações que elas são movimentos repetitivos e muitas vezes o que é fundamental na inteligência artificial é que ela cria trilhas em que o cérebro humano não pensaria automaticamente. O nosso cérebro, existem áreas em que a gente ainda não consegue utilizar. A inteligência artificial, ela consegue fazer modelos preditivos de ações em que ela pensa em situações em que o cérebro humano ainda não pensou. Então, a gente consegue ter aí, por inteligência artificial, um resultado muito forte em todas as áreas, Hoje, no mundo, a gente usa inteligência artificial nas mais diferentes políticas públicas, Saúde, educação, meio ambiente, turismo, agronegócios e também no combate à corrupção. Então, Bárbara, no início eu fiz uma provocação para você, porque no fundo, a inteligência artificial, ela não tem emoção. Ela junta os dados. Com isso, ela descobre os principais devedores, para onde foi dinheiro e quando isso vai parar na mão da controladoria, isso em algum momento esbarra em servidor, esbarra em esquemas de corrupção. Então, a maior resistência ela vem por parte justamente disso, da preocupação em identificar irregularidades dentro da administração pública. Esse é o desafio? Olha, eu acho que essa é a solução, tá? Vou ser muito clara. Normalmente, os servidores, eles reclamam da autonomia e da independência. Um sistema, ele é totalmente autônomo e independente. Quando eu aperto o END lá, sobe todas as irregularidades, sobe todas as fraudes, doa a quem doer. Isso nível municipal, estadual e federal. Então, para vocês terem uma noção, hoje a gente tem periciado todos os municípios do Brasil, todos os estados do Brasil e também nível federal. Então, quando você aperta os algoritmos para que os robôs, em média, aí são 12 robôs, que eles automaticamente passam os cruzamentos, aparece na tela, o relatório sai, Então, assim, na verdade, na minha visão, é a solução aí para os próximos anos. É claro que você tem que pensar numa tecnocracia em que ele vai auxiliar ao máximo a sociedade, ele vai auxiliar ao máximo o gestor público. Mas em relação à autonomia e independência e principalmente a neutralidade do dado, inteligência artificial é aí, sem dúvida, a ferramenta da atualidade no mundo inteiro e no Brasil, não tenha dúvida. Nós vamos caminhar também a isso, Eu, particularmente, já tenho vários relatórios lançados aí só utilizando inteligência artificial. E são fraudes e fraudes, são CPIs Covid, existem os mais diferentes temas.
Agora, Bárbara, eu sei que nós abrimos essa entrevista falando de ferramentas de inteligência artificial no combate à corrupção, mas não dá para deixar de falar de eleições, porque hoje as campanhas estão muito concentradas nas redes sociais, na internet, e já existem ferramentas de inteligência artificial para tentar fiscalizar, controlar essas movimentações nas redes? Então, gente, existem dois modelos, tá? Existe um modelo que a gente realmente analisando a questão de gatilhos mentais somado a fake news, né? Que aí é o caso da Cambridge Analytica, que teve realmente várias punições. E existe um outro lado, que é mais o meu perfil. A minha linha é uma linha mais matemática de ação, que é o quê? A gente observar se as contratações, se as doações durante as campanhas e também durante a gestão daqueles que ganharam, se teve ali aquele leve trás, aquele troca-troca das irregularidades e das fraudes. Então, é claro que a inteligência artificial também para eleições, e ela também é utilizada para isso, ela é fundamental. Então, quando a gente fala, não se sabe como se tem alguns gastos, não se sabe como se utilizou alguns dinheiros, não se entende muito bem as doações. Quando a gente fala de inteligência artificial, a gente faz uma rastreabilidade de perícia dentro dos grupos socioeconômicos, dentro das relações servidor e empresas públicas, que fica muito difícil de não aparecer, tá? Eu falo para vocês hoje que não existe crime perfeito. Todo crime deixa sua pegada. E aí a diferença é, às vezes um servidor, pensando aí em 5 dias, né, 8 horas trabalhando, às vezes 10, 12 horas, é claro que por mais servidores que você tenha, você não tem uma ferramenta que no nosso caso, né, você olhe todos os empenhos, você olhe todos os contratos, você olhe todos os grupos societários em 100%. Hoje o município é analisado durante 10 anos em 5 dias. Então, assim, é óbvio que isso é só por inteligência artificial. Então, você consegue rastreabilizar e periciar um estado inteiro com todos os seus pagamentos, com todos os seus empenhos. Então, de fato, eu falo para vocês assim, não existe crime perfeito, isso não existe. Então, as pegadas existem. A diferença é que a gente, por exaustão, consegue, por robôs aí, trazer isso para cima. E o que você comentou, às vezes não é de interesse de muitos, mas para nós não faz diferença. O que aparecer lá vai para o relatório. Bárbara, para as pequenas empresas que trabalham com tecnologia artificial, por que é tão difícil entrar neste mercado e participar dessas concorrências? Existe algum tipo de monopólio no Brasil em cima da tecnologia de inteligência artificial? Na verdade, gente, eu acho que é um tema muito novo, né? Eu até falo assim, a nossa área, a gente ganhou uma premiação no MIT com o tema de inteligência artificial em combate à corrupção. Então, o que eu acho que é interessante a gente pensar é que, assim, é uma área que todos estamos aprendendo, né? Todas as empresas, é uma área que a sociedade também está aprendendo a entender e a participar e perceber a sua evolução. E também os gestores públicos começam a perceber que um dado técnico, ele respalda algumas possibilidades, talvez, que poderia ser uma improbidade administrativa. Ele respalda uma decisão técnica. Eu acho que essa construção é que, na verdade, é o que mais limita, né? Ainda as pessoas não entenderem que aquele volume de dados pode te dar a materialidade necessária para um caso ou então a instrução necessária para uma decisão, né? Às vezes a gente fala muito de ciência, fala muito de ações, só que às vezes a gente não tem a materialidade, a gente não tem o dado na mão, porque a inteligência artificial normalmente faz essa busca. Mas eu não vejo tanto um monopólio, não. O que eu vejo é uma concorrência muito grande e um mercado muito em expansão. A gente vai ter aí nos próximos anos o analista de dados, o engenheiro de dados, né? Os gestores públicos que entendem da área cada vez mais na gestão pública. Então, assim, na verdade, eu vejo mais uma expansão e, é claro, né? Se você já atua em outros países, quando você vem para o Brasil, você é novidade. Então, dá a impressão, talvez, de monopólio, mas eu acho que vai ampliar muito esse mercado. Nos microfones da Jovem Pan, a gestora de políticas públicas e especialista no combate à corrupção com inteligência artificial, Bárbara Cristal. Obrigado pela gentileza desse bate-papo aqui na Jovem Pan News.